Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus penetre em nossos corações, nos dando serenidade, tranquilidade, paz, alegria. Que possamos agradecer a Jesus por esses momentos que passamos juntos, juntamente com Ele também, com os benfeitores espirituais, que nos acolhem, nos inspiram, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível as lições que os benfeitores trazem para a gente. Que a gente possa aplicá-las em nossas vidas, transformando as nossas vidas diárias. Obrigado, Mestre Jesus, e permaneça conosco, Senhor, permaneça em nosso lar, nos abençoando, nos orientando e nos iluminando sempre. Que assim seja. Nós continuamos com o estudo do livro do Roteiro de Jesus, psicografado pelo Chico Xavier e mensagens de Humberto de Campos. E hoje nós trazemos a mensagem do número 24 do livro, que tem como título Jesus e Simão. Retirava-se Jesus do lar de Jeroboão, filho de Acás, em Corazim, para atender a um pedido de socorro em casa próxima. Quando 4 velhos publicanos apareceram de chofre buscando-lhe o verbo reconfortante. Então Jesus estava na casa de Jeroboão, em Corazim, na cidade de Corazim. E aí ele estava saindo da casa para socorrer uma casa próxima. E aí chegaram 4 publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos do próprio povo judeu, eles eram judeus, cobravam impostos do próprio povo judeu para entregar aos romanos. Então, eram muito mal vistos pela população, né, que detestava, achava que eles eram traidores do povo. E, ao mesmo tempo, como naquela época, né, tinha muito menos controle que hoje em dia, eles também geralmente embolsavam dinheiro, ficando ricos. Além de ganharem bem, ficavam ricos com o dinheiro que embolsavam, às vezes, além do salário deles, né? Então, o povo via eles como ladrões, via eles como traidores, então eles eram detestados pelo povo, né? Às vezes, quando via, eram pessoas consideradas desprezíveis. Então, 4 velhos publicanos chegaram querendo ouvir Jesus, mas Jesus estava saindo, né? Haviam recebido as notícias do Evangelho do Reino. Tinham fome de esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. É ilusão achar que os bens materiais vão suprir os sentimentos ruins que nós temos. Os bens materiais ajudam, nos dão conforto, né? Nos auxiliam em várias coisas, mas não é possível. Se nós não tivermos paz de coração, se calentarmos pensamentos de ódio, de medo, de rancor, de inveja, de ciúme, esses pensamentos contaminam nossas vidas e nos trazem tristezas, desilusões, né? Sofrimento. Então, eles precisavam, esses 4 senhores, né, publicanos, eles queriam esclarecimento e tranquilidade. Suplicavam palavras que os auxiliassem na aquisição de paz e esperança. Certamente estavam bastante desiludidos já. O mestre contemplou-lhes a veste distinta, que eles vestiam muito bem, né? E os rostos vincados de funda inquietação, e compadeceu-os. Então, Jesus não olhava para eles como pessoas ruins. Olhou as vestes, muito bonitas, mas o rosto denunciava que eles estavam inquietos, sofrendo intimamente. E Jesus compadeceu-se deles. A misericórdia divina sempre, né? A misericórdia divina que Jesus veio trazer para a gente. Instado, porém, por mensageiros
que lhe requisitavam a presença à cabeceira de alguém que se avizinhava da morte, o excelso benfeitor chamou Simão Pedro e pediu-lhe, ante os consulentes amigos: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas, diante deles, o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Então, Jesus tinha sido chamado, né? Tinha gente chamando: Senhor, tem uma pessoa que está morrendo ali. Então, ele foi atender, mas aí Simão Pedro estava ali, ele chamou Pedro e falou para ele, né? Rogo seja junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. Foi essa a recomendação de Jesus. O apóstolo relanceou o olhar pelos circunstantes e, tão logo se viu a sós com eles, fez-se arredio e casmou, esperando-lhes a manifestação. Então ele olhou aqueles, né, os quatro, e quando ficou sozinho, ficou meio assim e calado, né? Foi Eliúde, o joalheiro e mais velho dos quatro, que se ergueu e solicitou com modéstia: Discípulo do Senhor, ouvimos a nova revelação e temos o espírito repleto de júbilo. Compreendemos que o Messias Nazareno vem da parte do Todo-Poderoso, arrancar-nos da sombra para a luz, da morte para a vida. Exatamente isso. Jesus veio arrancar-nos da sombra, da nossa sombra íntima, para a luz, da morte dos sentimentos para a vida. Que instruções e bênçãos nos dá, ó dileto companheiros das boas novas. Temos sede do reino de Deus, que o Mestre anuncia. Aclara-nos a inteligência, guia-nos o coração para os caminhos que devemos trilhar. O que a gente deve fazer? Esse realmente, a gente vai ver vários outros, né? Querendo coisas absurdas, querendo vingança, querendo perseguições, querendo... Esses não, esses querem renovação íntima. Estavam cansados de sofrer intimamente. Simão, contudo, de olhar coruscante, né, um olhar severo, qual se fora austero zelador de consciências alheias, brandiu violentamente o punho fechado sobre a mesa, deu um murro na mesa e falou, ríspido: Olha, Simão, discípulo de Jesus, conheço-vos a todos, ó víboras de Corazim. E apontando o dedo em riste para Eliúde, aquele mesmo que fez a pergunta, acusou: Que pretendes aqui? Ladrão de viúvas e dos órfãos, sei que ajuntaste imensa fortuna à custa de aflições alheias. Tuas pedras, teus colares, teus anéis, que são eles senão as lágrimas cristalizadas de tuas vítimas? Como consegues pronunciar o nome de Deus? Então acabou com o homem, né? Voltando-se para o segundo, na escala das idades, esbravejou: Tu, Moabe, a que vieste? Ignoras, porventura, que não te desconheço a miséria moral? Como te encorajaste a vir até aqui, após extorquir os dois irmãos de quem furtaste os bens deixados por teu pai? Esqueces de que um deles morreu consumido de penúria e de que o outro enlouqueceu por tua causa, sem qualquer recurso para a própria manutenção? Então, são acusações muito graves, né? Em seguida, dirigiu-se ao terceiro: Que buscas, Zacarias? Não te envergonhas de haver provocado a morte de Zorobatel, o sapateiro, comprando-lhe as dívidas e atormentando-o por execráveis cobranças, no só intuito de roubar-lhe a mulher? Já tens o fruto de tua caça. Aniquilaste um homem e tomaste-lhe a viúva. Que queres mais, infeliz? E virando-se para o último, gritou: Que te posso dizer, Ananias? Há muitos anos sei que fazes o comércio da fome
exigindo que a hortaliça e o leite subam constantemente de preço, em louvor de tua cupidez. Jamais te incomodaste com as desventuradas crianças de teu bairro, que falecem na indigência à espera de tua caridade, que nunca apareceu. Então, ele conhecia a vida dos 4, pormenorizadamente, com detalhes, e acusava-os naquele momento. O que vocês querem? Né? Víboras. Né? E aí despejou toda aquela raiva que ele estava para aquelas 4 pessoas. Muita gente pensa que a gente deve agir assim. A gente deve acusar os outros, mostrar na cara o que fazem de ruim, como se nós fôssemos santos. Como se nós, ainda mais nós que somos espíritas, sabemos que se nessa vida, nossa vida não tem grandes acusações, com certeza, em vidas passadas, em encarnações passadas, cometemos crimes, fizemos coisas horríveis e precisamos do perdão de nossa própria consciência. E esse perdão só virá se aprendemos a perdoar o próximo também, sermos indulgentes com as fraquezas alheias. Então, a gente vê que Simão Pedro não entendia isso ainda. Depois ele foi entendendo. Mas a gente vê que Simão Pedro é muito mais parecido conosco do que com Cristo. E é por isso que Jesus escolhe Pedro e todos os demais, porque são parecidos conosco, para servirem de exemplos para nós, como a gente pode mudar a maneira de enxergar a vida, como a gente pode mudar nossos sentimentos, nossos comportamentos. Então, Simão Pedro é um exemplo disso. Homem sincero, um homem meio bruto, né? E estava ali acusando aqueles 4. E Jesus não veio para acusar, mas para salvar, tirar, como disse um deles, né? Tirar das trevas para a luz. Então, é esse o propósito do texto. Simão alçou os braços para o teto, então, né? Alçou os braços para o teto, como quem se propunha irradiar a própria indignação, e rugiu: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Olha, ele já estava falando o nome do reino de Deus, né? Nesse justo momento, Jesus reentrou na sala, acompanhado de alguns amigos. E, entendendo o que se passava, contemplou enternecidamente os 4 publicanos. Ele contemplou com enternecimento, né? Arrasados de lágrimas, eles estavam arrependidos. Ao mesmo tempo que se abeirou do pescador amigo, indagando: Pedro, que fizeste? A atitude do Pedro é a atitude normalmente tomada do mundo espiritual pelos espíritos vingativos. Os espíritos benfeitores, eles não jogam na nossa cara os nossos defeitos. Eles podem até mostrar o que nós fizemos de errado para que a gente possa corrigir, mas sempre com estímulo, sempre mostrando que Deus é misericordioso, que o futuro pode ser tudo melhorado, né? Que a gente sempre vai ter oportunidade de melhorar. Então, eles querem nos ajudar a reerguer e não chutar-nos e deixar-nos para baixo. Quem faz isso são os espíritos vingadores, espíritos realmente cruéis, e que muitas vezes nós nos afinizamos com eles, acusamos os outros, e talvez, se continuarmos nesse padrão vibratório, se encarnarmos, ficaremos na companhia deles, né? Que não é uma companhia agradável. Simão, desapontado, quer dizer, Simão olhou para Jesus desapontado à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda, tão bem conhecia, tentou justificar-se. Quer dizer, Jesus só falou assim: Simão, o que fizeste? Mas o olhar de Jesus já dizia tudo. E aí Simão falou: Senhor, tu disseste que eu deveria amparar esses homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Então, a verdade é para amparar e não para derrubar, para maltratar, para ferir o próximo. Assim dizendo, Jesus aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia. O dono da casa onde Pedro estava, né?
naquele momento onde Jesus também tinha voltado, né? Jeroboão aceitou o convite que Jeroboão lhe fazia para sentar-se à mesa e, sorrindo, insistiu com Eliú de Moabe, Zacarias e Ananias para que lhe partilhassem a ceia. Jesus foi comer com eles, né? Tomar uma refeição ali com eles. Organizou-se para logo bela reunião, na qual o verbo se mostrou reconfortante e enobrecido. Conversando, o mestre exaltou a divina providência, de tal modo que se referiu ao reino de Deus com tanta beleza que todos os comensais guardavam a impressão de viver no futuro em prodigiosa comunhão de interesses e ideais. Então é isso que Jesus faz. Normalmente um religioso do mundo, ele fala, olha, se você não fizer isso, vai para o inferno. E aponta só, né, bota medo nas pessoas. Jesus não, Jesus mostrava a beleza do reino. E as pessoas se identificavam tanto com esse reino, que muitas delas se dispuseram até a morrer em nome desse reino de maravilhas, esse reino de amor, de bondade, de fraternidade. Quando os 4 publicanos se despediram, sentiam-se diferentes, transformados, felizes. Jesus e Simão retiraram-se igualmente, e quando se acharam sozinhos, passo a passo, ante as estrelas da noite calma, o rude pescador exprobou o comportamento do divino amigo. Pedro chamou a atenção de Jesus, formulando perguntas por meio de longos arrazoados. Ele não aceitava isso. Ele achava que ele estava certo ainda. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender auxílio para os bons? Então a ideia é essa, né? Quando os cristãos estão esperando, Jesus vem para parar os bons e condenar os maus ao fogo do inferno. Nada disso é verdade. A gente vê que Jesus jamais faria isso. Jesus veio para nos salvar e continua nesse trabalho até hoje, buscando tanto encarnados quanto desencarnados. Porque quem é desencarnado não está perdido para sempre, mesmo que tenha cometido crimes atrozes. Sempre haverá oportunidade do espírito se redimir. Ele sofre naturalmente, todos sofremos as consequências dos nossos erros, dos nossos equívocos, dos nossos sentimentos negativos, das companhias que nós, né, ruins que adotamos muitas vezes, dos males do nosso comportamento. Mas isso, o sofrimento nunca é eterno, o sofrimento é apenas para corrigir a rota, para nos acordar. E quando acordamos, vamos corrigir o que fizemos. O Espiritismo diz que existem 3 aspectos na lei divina, né? Na mudança de rota, que é a expiação, que é a consequência do que a gente faz. O arrependimento, né? Quando a gente realmente percebe, se conscientiza de que não fizemos o correto e que provavelmente se passa no coração desses homens. E aí, por último, né? Enquanto muitos acreditam que a pessoa que erra vai ser condenada para sempre, mas a que se arrepende já vai imediatamente para o céu. Não. Para ter direito à felicidade verdadeira, a pessoa que se arrepende ainda tem um trabalho, que é reparar o mal que fez. Por isso que ela volta. Volta quantas vezes for necessário. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Tentando reparar os males que já fizemos no passado. Mudando os nossos sentimentos, sendo melhores em relação ao nosso próximo do que fomos em existências, em encarnações passadas. Se era necessário demonstrar tanto carinho para com os maus, como estender o auxílio aos bons? Se os homens errados mereciam tanto amor, que lhes competia fazer em benefício dos homens retos? Cristo escutou as subjugações em silêncio, e quando o aprendiz calou as derradeiras reclamações, respondeu numa frase breve: Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. Os sãos já estão curados. Eu vim buscar os doentes, doentes da alma, como nós mesmos, né? É para isso que ele veio aqui, e que continua nesse trabalho até hoje, com a esperança de que nós possamos querer
essa cura espiritual que ele veio trazer para a gente. Então, a mensagem é muito bonita, muito profunda, que nós possamos meditar nessa mensagem, que ela possa penetrar em nossos corações, que possamos ser melhores, mais indulgentes para com o nosso próximo, que a gente possa viver melhor e, ao mesmo tempo, buscarmos o arrependimento dos nossos erros, das nossas atitudes íntimas e curarmos as nossas chagas interiores para vivermos em plenitude o reino de Deus, conforme prometeu Jesus. Muita paz a todos e que o Mestre nos abençoe hoje e sempre.